No tempo de adversidade é tempo da gente buscar ouvir a voz de Deus. Davi estava respondendo ao tempo da adversidade, mesmo se vendo como esse muro, essa cerca, essa tendência a cair, ele não se desesperou, ele está quebrantado diante de Deus. Glória a Deus. Deus, tu és bom, 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 tu és bom. Recebe, Jesus, recebe, Jesus, recebe. Recebe, Jesus, recebe, 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 Jesus, recebe. O Senhor é digno, o Senhor é digno. Batei palma a todos os povos e celebrem a Deus com voz de júbilo. Deus, tu és honrado nesse lugar. Espírito Santo, tu estás aqui. Tu és bem-vindo nesse lugar. O Senhor está atuando, o Senhor está falando, o Senhor está tocando, o Senhor está tocando. Tu és o Deus Criador, Tu és o Deus que cria, Tu és o Deus que recria. Deus, nós Te amamos, nós Te tememos, nós Te honramos. Jesus, nós Te exaltamos, Jesus, nós Te entronizamos. Espírito Santo, nós Te honramos. Nós Te honramos quando nós oramos na Tua linguagem de oração. Nós Te honramos. A Bíblia diz que aquele que fala em línguas não fala a homens, fala a Deus e se fala de mistérios com Deus. A Bíblia diz que quando nós falamos em línguas, o nosso entendimento fica sem fruto, mas o nosso espírito ora bem. Você que é batizado no Espírito Santo, levanta as tuas mãos e começa a orar em outras línguas agora. Você que não é batizado no Espírito Santo, levante a mão e comece a adorar a Deus, comece a adorar a Deus, comece a exaltá-lo, comece a exaltá-lo. E, se vier a você a vontade de falar uma outra língua, uma palavra, um vocábulo que você nunca falou antes, deixa isso fluir. A Bíblia diz, não proibais falar em línguas, não proíbam falar em línguas, não proíbam falar em línguas. Kiramarama santoro kaistici kiamahasi alamahai alamakantara bababacalabaias. Kiramarama mama cantoro bobobosi kisi alamai. Kiramarama mama cantoro bobosi kiasi amara cantoro bosi. Kiramarama mama cantoro bocoto istala bala cantoro bosi. Kiriaramahai alamakantoro borosi alamara cantaramai. Kitalamala mama cantoro bocosi asti alamara cantaramai. Kiramalama cantoro borosi ki asti ki si alamai. Iracantoro bocosi alamai alamara cantaramai. Kiramahaias, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A oração em línguas, a oração da linguagem do Espírito Santo é algo maravilhoso. Tem muita gente, não é isso que eu vou falar, tá? Mas antes de eu começar a falar, deixa eu bater nessa tecla de novo, porque eu estou vendo muita gente sendo enganada. Tá? Tem muita gente que quer que as línguas sejam caladas. E daí eles usam um único texto que eles o tiram do contexto. E eles amam esse texto, descontextualizado. Esse texto diz assim:
se não houver intérprete, que se cale. E eles amam, eles querem calar as línguas. Tiram o texto do contexto. Eles não olham todo o contexto do texto, do capítulo e o contexto histórico. E em Corinto, em determinados momentos, eles queriam pregar em outras línguas. Paulo diz que tem ordem. Ordem para tudo. Ele diz, como é que alguém vai entender se não tiver quem interprete? E ele estava falando de comunicação da mensagem divina. Por isso que ele diz que a mais importante é a profecia. O que é profetizar? Isso é amplo, profetizar, mas profetizar quer trazer, esse profetizar também essencialmente quer dizer o trazer a palavra de Deus. Então ele diz que o mais importante é profetizar, mas ele diz que não é para proibir falar em outras línguas. É uma questão no momento de mensagem. Línguas como mensagem, mas tem as línguas para edificação pessoal. E no momento do culto, nós todos podemos falar em línguas para edificação pessoal. E não há nada de errado nisso. Tem muitos querendo calar as línguas, mas eles não estão conseguindo. E o fluir das línguas tem vindo. E a gente vai ver um pouquinho disso na história. Amém? Abra comigo o livro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47. Vamos ler os primeiros 12 versículos. Vamos lê-los aqui, na palavra de Deus. Quero falar sobre os sermos tomados pelo Espírito, dando liberdade ao Espírito. Diz assim: um homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e, enquanto ia, mediu 500 metros. E levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros e agora era um rio que eu não conseguia atravessar porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando cheguei ali, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste que desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até En-Egraim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados,
serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Pai, obrigado por tua linda palavra e pedimos que o Senhor fale e ministre ao nosso coração de maneira muito especial em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, pode sentar. Gente, o profeta Ezequiel, ele era de família sacerdotal, e um profeta que estava no exílio da Babilônia. E ele profetizava lá no exílio. E ele recebe a visão. No seu livro, daí a partir do capítulo 40, ele começa a descrição de um templo. E os estudiosos da Bíblia, eles debatem em que tempo, em que lugar, qual é o tempo e o lugar desse templo que Ezequiel tinha visto. Eles divergem se é uma figura ilustrativa ou um lugar físico, se é um projeto para a terra ou um vislumbre de algo celestial, se existe no presente ou se existirá no futuro, ou se existiu em algum outro momento. Mas eu quero dizer a você que tudo que a Bíblia fala a respeito ou do passado ou do futuro também tem lições para o presente. As histórias do passado nos trazem lições e mostram princípios. Quando a Bíblia fala coisas lá do futuro, do Apocalipse, também lá há princípios, e nós podemos aprender com tudo isso, e a mensagem de Deus, ela sempre tem um caráter eterno. E é dessa maneira que eu quero olhar para esse texto com vocês e fazer aplicações espirituais para o presente. Mesmo que a gente não venha definir aqui, olha, esse templo, vai acontecer aqui, é no céu, ou foi alguma coisa lá da reconstrução. Não vamos entrar no mérito dessa questão, mas vamos buscar o mover de Deus, as lições, o fluir da palavra de Deus em tudo isso. Vamos pensar. E pensar a respeito dessa água que fluía do trono, que se transformou em um rio caudaloso. Essa água desse rio, essa água que começou a sair do trono e que foi aumentando. Água na Bíblia, ela tem alguns significados. Água, ela se refere à palavra de Deus e também é colocada como um agente purificador. O apóstolo Paulo, em 5:26 de Efésios, ele fala de ser limpos pela palavra. Jesus falou em João 15:3, ou seja, Jesus falou, ele declarou: vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado. O apóstolo Paulo falou sobre a purificação com a palavra, a água da palavra. Jesus colocou a água também em várias vezes como vida, algo extremamente necessário, e Jesus colocou a água como uma figura do Espírito Santo. João 7:37 a 39. Ele diz: aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus falou sobre esses rios e depois a Bíblia vai dizer que ele falava do Espírito Santo. Ele falou sobre água, sobre rios, então falando do Espírito Santo é o que ele se referia. Isaías 55:1 fala
sobre essa água que sacia a alma humana. As águas mencionadas aqui no livro de Ezequiel, elas tinham um lugar de origem. Um lugar de origem. A passagem bíblica também vai falar de níveis diferentes desta água. Havia um aprofundamento de acordo com a caminhada. Havia profundidade. Depois a gente vai ver a fertilidade que essas águas traziam. Versículo 7 vai falar sobre o poder, essa fertilidade, e também que elas tinham o poder de curar o lugar mais baixo da terra. Poder de curar o mar morto. O mar morto. O mar morto, esse mar é o lugar mais baixo, ele está a 396 metros abaixo do nível do mar. É um lago de água salgada, é uma lagoa de sal, e é chamado Mar Morto porque não tem vida. Tem muito sal e outros minerais. Aves que voam sobre esse mar, muitas vezes com a evaporação deste mar, essas aves que estão lá morrem só com a evaporação da água desse mar. E só com esse exalar das águas, as aves morrem, aquelas que sobrevoam. Não há nenhuma vida no Mar Morto, não tem nada de vida. Não tem um peixe lá. Nada vive no Mar Morto. Nada vive lá. É um mar que tem uma riqueza mineral, entretanto é uma riqueza que não gera vida. Então, a Bíblia está falando desse rio que vai indo e que ele vai chegar nesse mar. Rio visto por Ezequiel, onde ele passava, ele trazia vida aos animais, trazia vida aos peixes, abundância, fertilidade, produzia vegetais, árvores frutíferas, e as folhas das árvores serviam de remédio. E as águas deste rio desaguariam no Mar Morto e elas sarariam. Elas trariam vida aonde não haveria vida, aonde só tinha morte. E há algumas informações básicas também sobre esse texto. A primeira é a origem da água. A segunda é o profeta entrando nessas águas e os níveis de profundidade. E a terceira é o efeito dessas águas. O texto mostra que Ezequiel é levado e ele corre o rio. Depois ele é chamado a ver o que acontecia onde o rio passava. Ele experimentou o rio e depois ele viu os efeitos da água do rio. A origem do rio, versículo 1 diz: vi água saindo de debaixo da soleira do templo. Ezequiel está vendo um templo. Ele era profeta do exílio. Os exilados tinham visto o templo de Jerusalém ser destruído. Quando Nabucodonosor invadiu, ele destruiu o templo, o lugar de culto. E quando Ezequiel está contando aqui que ele vê esse templo, essa visão trazia esperança para os judeus. Um templo. Nosso templo foi destruído. A imagem que eles tinham era do templo destruído. Mas agora Ezequiel está vendo um templo. E ele descreve a sua visão. Isso trazia esperança. Do que o templo falava? O que o templo era? O templo era lugar de culto. Lugar de sacrifício, lugar de culto. Onde se cultuava ao Senhor, se sacrificava
em culto ao Senhor. Ia-se ao templo para servir ao Senhor. Lugar de culto. E era a partir do templo que a água fluía. A água vinha a partir do templo, do lugar de culto. O rio começava no culto. Esse rio também é mencionado em Salmo 46, versículo 4, quando o salmista diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. O salmista está falando de um rio no templo, só que Jerusalém não tem rio. No templo não tem um rio físico. Cadê o rio? Que rio é esse? Não tem rio lá em Jerusalém. Na região do templo. Como assim? Mas o salmista está dizendo que há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, e cidade de Deus é referência a Jerusalém, o santuário das moradas do Altíssimo. O santuário, o lugar do culto, Deus está no meio dela. A visão aqui está dizendo que esse rio de Deus, ele flui do lugar do culto, onde Deus é cultuado. É o lugar do culto. Apocalipse 22, 1-2, também fala desse rio de Deus. Desse rio de Deus. Sabe? E aqui Ezequiel experimenta as águas desse rio, mas esse rio tem um começo, tem uma origem. Todo rio tem uma nascente, O rio Iguaçu tem uma nascente. O rio Paraná tem uma nascente. Em algum lugar o rio nasce. E esse rio tem uma nascente. O rio de Deus tem uma nascente. O rio de Deus nasce a partir de um lugar. O rio de Deus vem a partir desse lugar. E esse lugar é o lugar do culto, é o lugar de dedicação ao Senhor. É o lugar onde Ele é honrado. Para experimentarmos essas águas, nós precisamos ter um encontro com aquele que é digno de ser cultuado, e devemos começar a cultuá-lo e a priorizar o culto a Ele em nossas vidas, tanto o culto individual quanto o culto congregacional. Nós precisamos do culto individual, diário, nossa vida com Deus, na nossa casa, nosso tempo com a palavra, nosso tempo de oração. Isso todos nós sabemos, mas é uma verdade que nós sempre precisamos relembrar e falar. Mas sabe, tem o culto congregacional. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo está escrevendo, ele diz: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. E daí ele diz: mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito. E aqui, o verbo está na voz passiva, é quando o sujeito recebe a ação. Deixem-se encher. Lá no grego, o tempo verbal é voz passiva, é voz passiva. Eu vi que na Almeida está enchei-vos do Espírito. Né? Isso está na Almeida atualizada. Na Nova Almeida, eles já mudaram isso. Eles também colocaram deixem-se encher. Porque não é necessariamente eu que me encho, mas eu deixo que Ele me encha. Eu recebo esta ação do Espírito. Mas tem a voz passiva, mas
na sequência, esse texto vai falar sobre coisas que eu tenho que fazer, que eu sou ativo para receber essa ação na minha vida. E diz, então, deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sabe o que ele está falando? Ele coloca elementos do culto aqui. Do culto. Quando nós estamos no culto e cultuamos a Deus, nós o louvamos, isso faz com que nós recebamos do Espírito. Quando a gente está aqui adorando, está temendo ao Senhor, está cantando, salmodiando, quando a gente está falando em outras línguas, quando a gente está cultuando, quando a gente está aqui nessa atmosfera com o coração aberto, sabe? Então o Espírito vem, nós nos deixamos ser cheios do Espírito Santo, é Ele que vem e a gente deixa. O que está escrito aqui, nesse texto, é: deixem-se encher pelo Espírito. O Espírito só enche quando a gente deixa ele encher. Quando a gente está nesse ambiente de culto, e a gente dá liberdade, deixar ele fazer, é deixar ele agir. Muitas vezes a gente quer manipular o Espírito Santo, a gente quer dirigi-lo, mas não, sabe, é Ele que deve nos dirigir, a gente tem que deixar Ele nos encher, deixar Ele mover, deixar Ele agir. A Bíblia diz lá no dia de Pentecostes que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Veja bem, eles foram cheios, eles não se encheram. Eles, como sujeito, receberam a ação. Eles foram cheios do Espírito Santo e daí eles começaram. Tem essa ação do Espírito e tem um começo. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. O que aconteceu aqui? Eles estavam em ambiente, eles estavam 10 dias, naquele lugar era o 10º dia que eles estavam juntos, e a Bíblia não dá detalhes do que eles fizeram em todos esses 10 dias, fala lá que eles resolveram escolher alguém para o lugar do Judas, né, que foi uma furada, fizeram alguma coisa, mas não diz outras coisas, mas sabe, com certeza eles estavam ali em um ambiente de adoração, de culto. 10 dias deu para eles acertarem as diferenças. A Bíblia não diz isso, mas é possível a gente inferir que 10 dias, quem sabe uma rusga ali entre os apóstolos, começou a ser acertada. Quando o Espírito Santo veio, eles estavam em quase 120. Enfim, é difícil e não dá para afirmar com certeza, mas é bem possível que quando Jesus falou: vão para Jerusalém, fiquem lá até serem cheios do Espírito Santo, até que você receba o Espírito Santo. O apóstolo Paulo falou que Jesus foi visto cerca de 500 pessoas, e talvez sejam esses 500, é difícil afirmar isso, mas quem sabe 500 ouviram a ordem. Mas ao final de 10 dias tinha 120 só. Ou seja, se é que foi isso, 500 ouviram, quem sabe dos 500 foram 460,
E no decorrer dos dias, alguns foram desistindo. Tem coisa para fazer, não quiseram, quem sabe, acertar as rusgas, desistiram, está demorando muito. O que é isso? Diz que ia vir o Espírito Santo. Quem que é o Espírito Santo? Como é que ele vai vir? Sabe, nunca, não tinha experimentado isso. Mas teve lá 120 que ficaram. E eles estavam ali na construção de um ambiente para que o Espírito Santo viesse e operasse. Então eles foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar conforme o Espírito lhes concedia que falasse. O que aconteceu? O Espírito Santo concedeu a eles, no entendimento deles, alguma coisa diferente, uma linguagem. Eles começaram a falar o que o Espírito Santo concedeu. Mas se eles não começassem, se não falassem aquilo que o Espírito Santo concedeu, essa imersão, esse batismo no Espírito Santo não teria se concluído. Eles tiveram que começar, eles começaram, receberam no entendimento deles, na mente deles, neles, no espírito deles, uma vontade de expressar, de colocar algum vocábulo, algumas palavras que eles nunca tinham falado antes. Porque foram cheios, o Espírito Santo lhes concedeu, e eles começaram. Mas isso exige fé. Como é que eu vou começar a falar uma coisa que eu nunca falei antes? Hoje nós sabemos das línguas e nós ouvimos as línguas. Eles não. Eles não tinham noção disso. O Espírito Santo fluiu. O Espírito Santo os encheu. Eles foram cheios. Eles tinham uma atmosfera, sabe? Eles estavam em um lugar de culto. Muitos falam no cenáculo, mas possivelmente em algum lugar no templo, quem sabe no átrio dos gentios. A Bíblia não fala que foi no cenáculo, mas eles estavam lá em culto, em culto. As águas, a água do rio, veio do lugar do culto. Culto é necessário. O ser humano foi feito para cultuar. Em qualquer lugar do mundo. Mesmo numa tribo mais isolada do mundo, que nunca teve contato nenhum com a civilização. Uma coisa que você vai encontrar lá é culto. Culto para alguém, para alguma coisa, porque o ser humano foi feito para cultuar. Mas foi feito para cultuar a Deus. Gente, se a gente quer o rio, a gente tem que cultuar. E cultuar com todo o nosso coração. Adorar em espírito e em verdade. Tem o culto individual, mas sabe quando a gente se reúne? Tem todo um preparo. Tem instrumento. Tem um pessoal que ora e que ensaia. Isso tudo é para cultuar a Deus e para nos ajudar no culto. E é a partir de culto que a água começa a fluir. E era isso que estava acontecendo aqui na visão de Ezequiel. A água começou a fluir, lá do templo. Lá do templo. E daí o profeta diz, um homem levou-me. A água começou a fluir. Ele podia ficar do lado vendo a água fluir, mas ele entrou no rio. Entrou no rio. Tem gente que fica na beira do rio. Fica olhando, fica vendo o rio fluir, vê os outros lá no rio. Não se deixa levar pelo Espírito Santo para entrar nesse rio. Mas Ezequiel disse, o homem levou-me. Ele permitiu ser levado por aquele homem. Deus não é um Deus que nos obriga a fazer certas coisas. Ele nos chama a fazer certas coisas, a estar em determinados lugares.
Mas ele leva. Ezequiel permitiu ser levado. Ezequiel começou a caminhar. Ele foi levado por 500 metros, 1000 côvados. 500 metros. E nessa caminhada, ele teve uma água que cobriu os seus pés. E daí, o homem o levou, ele permitiu ser levado. Se permitiu ser levado. Mais 500 metros. Até que as águas chegaram nos joelhos. Ele podia dizer, que legal, olha só, tá bom, que água legal isso aqui, beleza. Mas o homem quis levá-lo mais 500 metros. Ele não disse, tá bom aqui. Tá bom aqui. E ele foi mais 500 metros, 1.500 metros, água pela cintura. Ele foi sendo levado para o rio. E até ali ele tinha controle. Água cobrindo os pés, água cobrindo os joelhos, dava pé. Água pela cintura, dava pé. Mas daí ele é levado por mais 500 metros. E isso tudo exigiu fé. Exigiu fé. E daí nessa caminhada não dava mais pé. O pé não alcançava mais no chão. Era preciso soltar-se na água. E começar a nadar. Mas não dava mais pé. Essa segurança humana foi perdida. Esse chão foi perdido. Mas Ezequiel se deixa levar por aquelas águas. Se deixa levar. E a aplicação disso tudo para a nossa realidade é o desafio de caminhar nas águas do rio de Deus. Caminhar na palavra, caminhar no mover do Espírito. Se deixar-se ser levado. Ezequiel disse, ele levou-me. Ezequiel aqui também a princípio, ele é esse agente passivo. Ele foi levado, levou-me, alguém o levou, mas ele se deixou ser levado. Ele vem e sabe, tem uma caminhada. Uma caminhada. Para a gente experimentar as águas profundas. Tem uma caminhada. Tem que caminhar. Muitas vezes a gente quer tudo na hora, rápido, e a gente não quer ter a caminhada, a gente quer ter tudo, mas não quer ter a caminhada. A vida cristã tem a sua caminhada. Nós vivemos em tempos difíceis, em dias desafiadores. Vivemos os últimos dias e os últimos tempos. Sabe, e a melhor maneira de viver qualquer tempo da nossa vida, mas sobretudo nesse tempo, é se deixar conduzir por Deus, pela palavra, pelo Espírito, e deixar que Ele nos conduza. Sabe, e daí a gente pode imaginar muita coisa. Aqui fala de 4 fases da caminhada. E a gente pode imaginar muita coisa. Quem sabe essa primeira, quando a gente entra no rio, a gente recebe Jesus, vai experimentando Jesus nos primeiros passos. E a gente segue, vai lá, os primeiros 500 metros, e a gente vai andando, e daí a gente vai aprendendo mais da palavra. Tem gente que nos ajuda, está ali junto, e a gente vai crescendo e vai experimentando mais Jesus, e tem esse conhecimento elementar, necessário e básico da palavra para as coisas básicas da vida, como fala o autor aos Hebreus, das coisas elementares. E daí a gente continua caminhando e vai recebendo mais do Espírito, vai
tendo mais experiências com Deus, e a água vem pela cintura, mas sabe, ainda a gente está no controle de muita coisa. Enfim, ainda tem muita coisa do nosso jeito, da pé. A gente se sente com os nossos pés. Mas o desafio de Deus é que nós possamos ir além. Eu diria que muito cristão vai parando na água pelos pés, quem sabe pelos joelhos. Alguns vão até a cintura e dizem, aqui está bom, porque eu experimento a água e tenho controle. Só que não vai mais fundo, não experimenta mais. Com isso vai perder muita coisa. Fica duvidoso, mas será que eu vou me largar nessa água aqui? Eu começar a orar e falar um negócio aqui que, umas línguas que eu não entendo nada. Qual que é a fidelidade disso? Para que é isso? Sabe? Enfim, é o que a Bíblia diz. Quando a gente fala em línguas, a gente não fala a homens, fala a Deus, fala de mistérios. Tem as línguas para edificação pessoal, tem as línguas de intercessão, tem línguas que a gente fala. Isso não é tão comum, mas existe, que é o Espírito Santo tomando a boca e falando em línguas, que é inclusive uma língua terrena, que ela pode significar intercessão em favor de alguém que fala aquela língua. E também essas línguas são entendidas, às vezes, em alguns momentos, por aqueles que falam, que é uma língua terrena e que tem esse idioma. Isso também acontece. Também aconteceu no dia de Pentecostes, quando judeus de outros lugares ouviram o barulho e chegaram lá. A Bíblia diz que eles ouviram aquelas pessoas falar também as suas línguas e glorificavam a Deus. Existem, então, as línguas outras para interpretação. Quando há um falar em línguas e percebe-se no Espírito que é uma linguagem espiritual diferente, que não é aquela língua para edificação pessoal, mas que não é uma linguagem de intercessão, mas que tem uma mensagem ali, e pelo Espírito, e não é tradução, é interpretação, é algo muito diferente. Não é como, no caso vimos a Naná, certo? Tinha Manu, alguém aqui que está traduzindo, não, é interpretação, é diferente. Lógico, elas também interpretam, mas não é tradução, não é palavra por palavra, letra por letra, é um entendimento espiritual. Eu lembro quando, lembro da minha sobrinha, da Bruna, está aqui o Gilson, a Carmen, quando ela estava no hospital, desenganada pelos médicos. Ela, quando entrou no hospital, tinha 5 horas de vida, e naquele tempo a gente orou muito, e eu estava em jejum e orando lá na casa do meu pai. E eu estava orando, intercedendo por ela. Eu comecei a orar em outras línguas. Enquanto eu orava, eu tive a interpretação daquelas línguas. Eu percebi que não eram línguas comuns, e eu tive a interpretação. A interpretação era: eu estou dando vida para ela. Deus fez um milagre lindo na vida da Bruna. Sabe, tem todas essas coisas acontecem. Eu já vou contar umas histórias aqui para vocês. Mas, enfim, eu lembro uma vez que eu estava orando lá do outro lado. Aqui estava em construção ainda. Lá numa salinha lá de baixo, eu comecei a orar em línguas. O Espírito Santo me tomou e eu orava em línguas, e eu simplesmente sabia que eu estava intercedendo por alguém. Intercedendo. Eu gemia.
Eu percebia que havia um perigo de alguém que o Espírito me tomava, orando em línguas, e que eu clamava por um livramento. Eu não sei se foi isso, mas eu acho que foi. Porque no momento em que ele contou, eu lembrei daquele momento e era naquela manhã que isso aconteceu com ele, que era o irmão Brás, um moreninho aqui, não sei quantos conhecem o Brás. Brás. Que ele recebeu um livramento de um acidente. Sabe, isso tudo são moveres do Espírito Santo. Nós ouvimos esses dias uma irmã, ela disse que o marido dela acorda às 3 horas da manhã, daí ela até às 6, e daí diz que ela viu uma vez, uma madrugada, que ele estava no chão, ele gemia, ele tremia. Ela não quis mexer com ele. No outro dia, ela perguntou, o que aconteceu com você? Eu até pensei que ele estava passando mal. Ele disse, não, eu estava lá. O Espírito Santo me mostrou o rosto de um homem. E eu orava e eu gemia em oração por ele. Eu não sei, era um homem de um outro país, de uma outra nação. Era um rosto diferente. Eu estava clamando por ele. Você sabe o que é isso? Isso é quando a gente não está com água nos pés, nem no joelho, nem na cintura. É quando a gente não tem mais o controle. São as águas que nos levam. Nós nadamos e nos mantemos em cima, mas não dá pé. E esse é o desafio para nós. Esse é o desafio para nós. Então, nessa caminhada, e quando a gente vai além da cintura, quando a gente vai mais fundo, quando a gente mergulha mais, quando a gente se deixa levar ainda mais, quando a gente arrisca, a gente tem fé para se lançar nessas águas. Que eu não entendo tudo, que eu não tenho controle de tudo, mas que eu confio nessas águas, que eu confio naquele que me conduziu, que eu confio no Espírito Santo que está me conduzindo nessas águas. Avivamento. Não é lógico. Não é lógico o que está acontecendo naquela universidade nos Estados Unidos. Desde quarta-feira, eles estão lá, cantando, adorando, orando. Alguns dizem, não, mas isso passa. Enfim, uma hora vai ter que parar. Talvez pare. Sabe? Muita coisa aconteceu a partir de lá. E está acontecendo. Quando o povo de Deus vai em algum lugar específico e ora, sabe, portais espirituais são abertos. E nada daquilo foi em vão. Sabe, isso são coisas sem lógica. Mas são moveres do Espírito Santo. E aqui, o profeta foi, ele experimentou tudo isso. Ele experimenta. E quando a gente lê, a ideia que se tem é que depois de experimentar, ele foi levado a ver o efeito do rio. Esse rio que ele experimentou, o que esse rio faz? O poder desse rio. Então vai dizer que onde o rio passa, o que a gente cantou, tudo vai se transformando. Onde tinha morte, não tinha vida, vai ter árvore. Vai ter árvore frutífera. Vai ter os animais, vai ter peixe. O mover desse rio é tão poderoso
que é capaz de transformar o mar morto. Ei, eu quero dizer a você que a palavra de Deus e o Espírito Santo são capazes de transformar qualquer coisa. Talvez tenha uma área da sua vida que esteja morta, que não há mais vida. Talvez a sua saúde física, a sua alma, a sua mente, a sua visão, as suas expectativas, a sua vida sentimental, a sua vida emocional, a sua família, a sua vida profissional, sua vida acadêmica. Você acha que tudo acabou, que não dá, que não vai mais. Ei, se você acha que morreu, acredite que as águas do rio de Deus podem mudar todas as coisas. Para esse rio fluir, tem que ter culto. Ele nasce no culto, ele nasce no templo, ele nasce no lugar do culto. Ei, valoriza culto. Valoriza o culto individual, valoriza o culto congregacional. O autor aos Hebreus adverte aqueles que têm deixado a congregação. Estamos aí no tempo aí dos chamados desigrejados, os caras que se acham e que ficaram decepcionados com esse, com aquele, ei, com aquela igreja. Igreja não é lugar de gente perfeita. Sabe por que a gente está aqui? Porque a gente é imperfeito. Igreja é hospital. Hospital é lugar de gente doente, mas hospital é lugar de gente que reconhece que é doente e está em tratamento, está aberto ao tratamento de Deus. Isso é igreja. Isso é igreja. Deus nos chama para a igreja, para o lugar do culto congregacional. Se a gente quer fluir no rio, a gente tem que estar no lugar do culto. Ei! Aqui é o nosso lugar. A Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, mas não diz que pode tudo. Mas Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 no meu nome, culto, no meu nome, eu estou ali no meio deles. E o que 2 de vocês concordarem acerca de alguma coisa que tem sido acordada no céu, vai acontecer aqui. A oração de um justo pode muito. A oração congregacional pode tudo. Pode tudo que está dentro dos planos e dos propósitos de Deus. Onde esse rio passa tem abundância. Onde esse rio passa tem cura. Onde esse rio passa, mesmo que haja morte, vem a vida. Esse rio alimenta. Esse rio produz. As folhas das árvores são um remédio. Esse rio é um rio que trata. Ezequiel então viu o efeito desse rio. Avivamento acontece quando a gente flui no rio, deixa o rio fluir. Sabe, os cristãos da igreja primitiva, eles experimentaram isso. O rio fluiu. Atos 2. Eles entraram no rio. Eles se deixaram levar. Quando foram perseguidos, Atos 4, 29 a 31, e ameaçados, eles não pararam. Não sei o que tem aí pela frente. Mas ninguém pode parar a igreja viva do Senhor Jesus. Após os primeiros anos da igreja primitiva, os tempos de perseguição que foram impostos pelo Império Romano, tinha vida. O rio continuava fluindo. Veio Constantino, que oficializou o cristianismo como religião oficial do Estado. A igreja começou a se corromper. E muita coisa ruim, difícil começou a acontecer, e os homens se acharam soberanos, e a partir de seus concílios
começaram a estabelecer coisas além da Bíblia. E muitos desvios doutrinários começaram a acontecer. Então, nos anos que se seguiram, sempre houve um remanescente. Mas não muita coisa aconteceu. Mas Deus nunca abandonou a verdadeira igreja. E gente piedosa se levantava, gente que olhava para as Escrituras ficava incomodada. Gente de Deus começou a se posicionar. Então, houve, no século XVI, a Reforma Protestante. Eu diria que na Reforma, então, a igreja começou a entrar no rio e experimentar algumas coisas. No entanto, havia muitas restrições e eles não foram muito fundo, não. Muita coisa boa aconteceu. Mas Lutero, Calvino, eram cessacionistas. Ou seja, um cessacionista é aquele que crê que os dons cessaram com a morte dos apóstolos. Cessou. Esses são os cessacionistas. Alguns até vão dizer que Lutero teria sido batizado com o Espírito Santo, que falou em línguas, mas não há evidência nenhuma disso. Ele se declarou cessacionista. Possivelmente influenciados por Agostinho de Hipona, que era um cessacionista, mesmo que há registros que nas reuniões que Agostinho de Hipona fazia, havia curas. Mas ele influenciou os teólogos da Reforma. Veio a Reforma, coisas começaram a mudar, mas alguns momentos, alguns moveres sobrenaturais em alguns lugares, mas nada que lembrasse Pentecostes ou igreja primitiva. Mas quando entra o século XX, Deus começa então a fazer algo diferente. E em 10 de janeiro de 1901, uma jovem chamada Agnes Osman foi batizada no Espírito Santo numa pequena escola bíblica de Topeka, no Kansas. Aluna de um homem chamado Charles Fox Parham, que era um ex-pastor metodista, que era professor na igreja Hollins, e o movimento começou muito com os Hollins dessa igreja, movimento de santidade, e que começou a trazer um reavivamento que deu lugar, uma ambiência para que o avivamento e a volta do sobrenatural começasse a acontecer. E Agnes experimentou uma impressionante manifestação do dom de línguas. E dos registros que se conhece, ela se tornou a primeira pentecostal do século XX. Sabe o que ela fez? Ela mergulhou no rio. Ela andou no rio. O pentecostalismo, no entanto, não chamou a atenção do mundo, até que em 1906 ocorre o chamado avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles. Tem uma fotografia aqui, ó, da Azusa. A gente esteve lá em 2019. Azusa Street. Hoje só tem a rua, você não vê mais nada. Mas foi lá na Rua Azusa que William Joseph Seymour, um homem negro, não alto, cego de um olho,
cego de um olho, um homem entroncado, que tinha sido rejeitado, que tinha sido perseguido, mas um homem com sede de Deus, um homem disposto a andar no rio e a percorrer o rio. Um homem que se dedicou à busca do batismo no Espírito Santo. Há relatos que falam de alguns dias, 5 horas por dia, buscando esse batismo. O batismo no Espírito Santo, para alguns, às vezes é tão fácil. Eu lembro lá do outro lado, num culto de domingo, que uma moça, ela aceitou Jesus naquele culto. Ela foi batizada no Espírito Santo naquele culto e nunca tinha entrado na igreja. William Seymour teve uma luta, mas ele lutou, ele percorreu o rio. Ele percorreu o rio. Ele ouviu do batismo no Espírito Santo em 1905, em uma escola bíblica no Texas, em Houston. E em 1906, então ele é batizado no Espírito Santo, e em 1906 ele é convidado para pastorear uma igreja Holiness negra de negros em Los Angeles, e ali começam as famosas reuniões da Rua Azusa. E elas começaram em abril de 1906, no antigo prédio de uma igreja episcopal africana, na Rua Azusa, número 312, no centro de Los Angeles. E aquele homem simples coloca no centro uma caixa, que o valor daquela caixa foi avaliado em 15 centavos, com um pano que a cobria. E ali ele fez o seu púlpito. Ele começou a pregar. E ali o Espírito de Deus começou a se manifestar. O rio de Deus começou a fluir naquele lugar. Sinais e maravilhas começaram a acontecer. As pessoas chegavam ali e eram cheias do Espírito Santo. Moveres do Espírito começaram a surgir. Em alguns lugares, Seymour ia orar, e ele orou por um grupo de 7 pessoas que foram batizadas no Espírito Santo. E uma dessas 7 foi uma mulher chamada Jane Moore, que mais tarde se casou com William Seymour. E essa mulher, que nunca tinha tocado nada, ela tem um piano, e cheia do Espírito Santo, batizada no Espírito, ela começa a tocar piano. E ela aprende a tocar piano e nunca mais deixou de tocar piano, porque o Espírito Santo a ensinou. E ela tocou piano para o resto da vida dela. No mover sobrenatural do Espírito Santo. Muitas vezes, não sei se muitas ou algumas vezes, o livro diz várias testemunhas oculares. Esse livro é O Século do Espírito Santo, é um livro de 700 e poucas páginas, eu li 270. Diz que várias testemunhas oculares afirmam ter visto uma incandescência diante do edifício que era visível a grande distância. Outros afirmaram ter ouvido sons de explosão do pequeno prédio de madeira, que deixava a vizinhança assustada. E assim como em Atos 2, fogo era visto. E em algumas vezes os vizinhos chamaram bombeiro porque viam fogo naquele prédio. E o bombeiro chegava lá e não tinha nada de fogo. Você sabe o que é isso? O
Isso é o que Deus quer fazer. Em um determinado lugar, alguém viu uma moça. E quando viu, ela estava em chamas. E essa outra moça saiu correndo chamar gente porque ela estava pegando fogo para levar água para apagar o fogo. Foram vistas sobre eles línguas como que de fogo. Eram numerosos os testemunhos de homens e mulheres de origem estrangeira que foram convencidos do seu pecado, encontraram salvação, depois de ouvir alguém que não conhecia o seu idioma, exortando-os em uma língua nativa. Registros pessoais e relatos de pessoas oculares atestam que muitos dos que chegavam para ridicularizar as reuniões eram lançados no chão, como se tivessem sido atacados por oponentes invisíveis, e que alguns ficavam caídos durante horas, e depois que se levantavam, quase todos estavam convencidos do pecado e começavam a buscar a Deus. O repórter de origem estrangeira foi designado pelo seu jornal para registrar a atmosfera circense, ou seja, era um circo. Segundo os críticos, era uma palhaçada. Segundo os críticos, era uma bagunça, era uma histeria. Segundo os críticos, esse repórter de origem estrangeira foi designado pelo seu jornal para registrar essa atmosfera e apresentar uma matéria de conteúdo cômico. Ele compareceu a uma das reuniões noturnas, sentando-se bem ao fundo. No meio do culto, uma jovem começou a testificar de como Deus havia batizado com o Espírito Santo. E, de repente, no meio do testemunho, ela irrompeu em línguas. Depois do culto, o repórter aproximou-se da jovem e perguntou-lhe onde ela havia aprendido o idioma do país dele. Ela respondeu que não fazia ideia do que dissera e que havia falado apenas em inglês. O repórter, então, confessou à jovem que ela apresentara um relato completo de sua vida pecaminosa no idioma do país de onde ele nascera. No mesmo instante, aquele repórter renunciou os seus pecados e aceitou Jesus como seu salvador pessoal. Depois disso, retornou ao jornal e anunciou que não poderia escrever a matéria maldosa que haviam encomendado. Ofereceu-se, então, para escrever a verdadeira história do que aconteceu na missão. Seus empregadores o demitiram na mesma hora. Rua Azusa, 1906. Se houver culto, o rio vai fluir. O culto que fluiu em Azusa, que fluiu no Angelus Temple, em Los Angeles, por meio de Aimee Semple McPherson. E a gente visitou o Angelus Temple. E tem a galeria dos aparelhos ortopédicos. As fotografias das macas que eram levadas. Os hospitais levavam os doentes em ambulâncias.
E o poder de Deus vinha. Essas pessoas se levantavam. Isso é nossa herança, isso é o nosso DNA. Ah, eu quero isso. Eu quero caminhar nesse rio. Nesse rio que traz vida até para o Mar Morto. Quanta história linda. Contei da Bruna. A Carmen, a Vanessa, a maioria de vocês conhece, mas quando a Carmen, há 31 anos atrás, estava gestando a Vanessa, no 7º mês ela começou a passar mal, pressão alta, foi para o hospital, 7º mês de gravidez, e ela muito mal. O médico me chama para fora da porta e diz: não garanto a vida nem da mãe, nem da criança. Isso é um sábado, ele dá injeção para amadurecer o pulmão da criança. Domingo a Vanessa nasce, o médico diz: agora tudo volta ao normal, o rim começa a funcionar, mas nada disso aconteceu. A pressão da Carmen ia 24/12, mesmo com injeção de Lasix, ela não urinava nem com sonda, inchada, dores de cabeça terríveis. Uma médica vem ao quarto e diz: o rim dela sofreu uma lesão, ela vai ter que tomar medicação para a pressão o resto da vida. Nada melhorava. Na quinta-feira, jejum e oração, toda a igreja. Oração de todas as pessoas. O meu pai, também em jejum, chega no final da tarde, ele vai ali no hospital, ele vem orar pela Carmen. Quando ele está orando, ele vê 2 mãos com vestido branco, mangas longas, e ele vê 2 rins novos nessas mãos. A partir daquele momento, a Carmen começou a melhorar, começou a urinar, a pressão baixou. E ela está aqui até hoje. Sabe, tem que ir para o rio. Tem que ir para o rio. Meu netinho ouviu uma história. De vez ou outra, ainda mais nesses dias, eu tinha que ficar deitado. 50 minutos deitado, 10 minutos andando. Ele foi lá. E daí, ele dizia: vovô, você conta a história da Kombi do Biso? Eu contei várias vezes a história da Kombi do Biso. Uma história, deixa eu contar a história da Kombi do Biso para vocês. Isso era uma quinta-feira. Era solteiro ainda, guri, e a gente foi pescar no Capivari. Na época, a noite de quinta-feira era o culto que é hoje quarta-feira. O pastor João Alves fazia o culto. Então a gente foi pescar, eu, meu pai, pastor João Alves, o Arthur, eu não lembro se o Binho, pastor João Pereira, numa Kombi. E daí a gente foi com a Kombi, entramos nos matos, lá para dentro, estradinha estreita, só passava um carro no meio dos matos, não tinha lugar de pescar. Fomos lá, pescamos e vamos embora que o pastor João Alves tem culto. A gente entrou na Kombi e meu pai foi batendo a partida nada. Nada. Meu pai conhecia de motor, porque teve caminhão velho, aprendeu a arrumar motor. Pastor João Alves teve muito carro velho, aprendeu a arrumar motor. E daí os dois, mecânico, né? Lá, cara, em nada. E começou a anoitecer e não tinha lanterna. Daí a gente fez uma fogueira, para a fogueira iluminar o motor para eles tentar arrumar. E nada. Daí, chegou uma hora, meu pai disse: nós vamos orar. A gente nunca vamos esquecer disso.
Eu lembro meu pai de joelho no chão, com as mãos no motor. Pastor Lopes também. E oraram pelo motor da Kombi. Daí meu pai disse, vamos embora. Daí a fogueira, meu pai começou a apagar, né? Aí o pastor, não, pastor, não apaga não, que tal que a gente precisa. Daí ele disse, não, pastor, nós vamos apagar esse fogo, porque não vai deixar fogo aceso aqui no mato. Pastor, nós vamos embora. Daí meu pai, daí disse, vamos para a Kombi todos. Daí ele mandou todo mundo entrar, daí ele entrou, daí essa Kombi, essa lateral da Kombi, se você não fechasse com a chave por fora, ela abria. Daí ele lembrou, não fechei a porta lateral, tem que fechar. Ele desceu, fechou a porta lateral, sentou na Kombi. Quando ele bateu na partida, o carro pegou na hora. A gente explodiu em oração. Sabe, meu pai andou no rio, ele andou no rio. Ele andou no rio. E até hoje eu tenho a história da Kombi do Biso, que era a Kombi da igreja, na verdade. A história da Kombi do Biso para contar para o meu neto. Uma geração contará a próxima geração. Eu quero o rio. Eu quero entrar no rio das línguas. Eu quero o rio do sobrenatural. Eu estou com sede. Eu quero a mesma coisa. Eu quero fogo. Eu não sei você. Mas você que quer, fica em pé. Quantos aqui não são batizados no Espírito Santo ainda? Não oram em outras línguas? Levante a mão. Eu vou pedir que você venha aqui na frente do altar, por favor. Meu Deus do céu. 10 e 20 já, perdão. Não tem mais. Hoje nós vamos ser a Rua Azusa. Na Rua Azusa. Rua Azusa, a Patrícia falou aqui, Rua Azusa. Eles começavam 9 horas da manhã, às vezes iam uma noite toda. Eles ficavam horas na presença do Todo-Poderoso e clamando. Eles não olhavam para o relógio. No dia de Pentecostes ficaram lá 10 dias. Ok, eu sei, eu entendo que talvez haja pessoas aqui com compromisso, horário para chegar em casa, não me leva a mal, não é isso que eu estou dizendo. Mas, ei, você que pode. Amanhã você não tem que levantar cedo, acho, né? O Espírito de Deus está aqui. Você está com sede? Hoje na reunião da manhã aqui que a gente fez, né? Os pastores da região, eu mandei um WhatsApp. Uma mensagem do WhatsApp. Daí eu escrevi na última frase, eu nunca tinha escrito isso, né? Eu acho que foi uma inspiração de Deus. Eu disse, você que está com sede, venha. Quem não está com sede, fique preocupado. Quem não tem sede tem que se preocupar. Quem não tem sede está doente. Quem não tem sede está envelhecendo espiritualmente. A tendência com a passar da idade é beber menos água porque sente menos sede, mas não quer dizer que o organismo não precisa de água. Quem tem sede vai entrar nesse rio, vai beber desse rio.